O joelho é uma articulação formada basicamente por 3 ossos. Eu tenho o fêmur, que é o osso da coxa, tíbia, que é o osso da perna, e a patela aqui na frente. Esses 3 ossos, eles têm que estar extremamente bem conectados para que nós tenhamos um movimento de flexão e extensão ocorrendo de forma estável, de forma solta. A conexão da patela no fêmur se dá através do formato dos 2 ossos. O fêmur deve ter uma cavidadezinha aqui chamada tróclea, que deve receber perfeitamente esse formato da patela. Elas estando bem conectadas aqui, a patela vai subir e descer por esse trilho durante o movimento de flexão e extensão. O contato do fêmur com a tíbia ele não é perfeito pelo formato dos 2 ossos. O fêmur na parte baixa dele, ele é redondinho e a tíbia ela é plana. Então, se eu puser uma bolinha aqui em cima dessa mesa, essa bolinha vai ficar instável. Se eu puser uma argolinha em volta dessa bolinha, eu estabilizo ela aqui na mesa. E o corpo desenvolveu 2 argolinhas aqui entre esses 2 ossos que fazem a adaptação desse osso do fêmur na tíbia. Essas argolinhas são chamadas meniscos. Nós temos 2 meniscos no nosso joelho. O menisco medial, que fica na linha de dentro do joelho, e o menisco lateral, que fica mais na linha de fora do joelho. Além de fazer essa função de adaptação de um osso em relação ao outro, o menisco também, por ser uma cartilagem amolecida, ele também ajuda a absorver impactos. Então o menisco ele é o adaptador e o amortecedor do joelho, ou seja, a gente considera ele hoje em dia como a peça principal dessa articulação. E tudo isso conectado por cordões fibrosos chamados ligamentos. Nós temos os ligamentos colaterais, que ficam nas extremidades do joelho, e nós temos 2 ligamentos mais centralizados. O ligamento cruzado posterior, que fica aqui na parte de trás, conectando o fêmur à tíbia, e aqui no centro, o mais famoso de todos, o ligamento cruzado anterior. Falando um pouquinho agora sobre alguns problemas que o joelho pode ter, em relação à articulação da patela com o fêmur. Como eu falei, deve existir aqui uma cavidade. Tem algumas pessoas que não têm essa cavidade bem montada, que essa cavidade, na verdade, é representada por uma reta. Quando isso acontece, a patela ela fica instável. Então aí podem surgir os problemas de instabilidade ou luxação patelar. Outra coisa importante, o movimento nessa articulação só é possível porque nós temos superfícies lisas de contato que impedem com que haja enroscos, com que haja um osso travando em cima do outro. Essa superfície é lisa por quê? Porque ela é revestida por uma membrana chamada cartilagem. É como se fosse um azulejo que fica ali protegendo o osso. Essa cartilagem, nós nascemos com uma cartilagem com uma espessura de mais ou menos 8 milímetros a 1 centímetro, mais ou menos. Isso varia de pessoa para pessoa. E ao longo da vida a gente vai gastando ela, como se fosse uma pastilha de freio do carro. E ela não nasce de novo, ela não regenera novamente. Existem muitos estudos hoje em dia tentando comprovar ou causar a regeneração dessa cartilagem, mas ainda não existe uma consagração científica de nenhuma técnica. Então, ao longo da vida, ela vai desgastando e o processo degenerativo dessa cartilagem é o que a gente chama de condromalácia patelar, que muitas pessoas têm, que é aquela patologia em que o joelho range, em que o joelho incomoda quando está frio, que o joelho incomoda quando a pessoa agacha, quando sobe e desce a escada. E a condromalácia patelar, ela deve ser abordada, ela deve ser tratada com o intuito da gente proteger o joelho. Por quê? Porque a gente não vai regenerar ele, a gente não vai tirar o problema do paciente. A gente vai ter que fazer com que o paciente aprenda a conviver bem com aquele problema. Então, para isso, a gente trabalha muito a questão de atividade física, escolhendo bem e corretamente os exercícios, controle de peso corporal e algumas terapias biológicas, como por exemplo as aplicações do ácido hialurônico. Em relação aos meniscos, como eu disse, é a estrutura principal do joelho. Então, nós tentamos hoje em dia preservar o menisco. A gente não trabalha mais com a questão de ficar tirando o menisco do joelho. Isso era uma coisa feita no passado e que a gente sabe que era errado. Então, hoje em dia, diante dessa tentativa de preservação do menisco, ou a gente não mexe e desenvolve tratamentos de proteção do joelho, o que é possível em muitos casos, ou quando a gente aborda, a gente faz a retirada de pequenos fragmentos de menisco, ou a gente remenda esse menisco, a gente sutura o menisco. É isso que deve ser feito hoje em dia. Em relação ao ligamento cruzado anterior, o ligamento cruzado anterior antigamente também todo caso era cirúrgico. Hoje em dia ainda a maioria dos casos deve ser operados, mas a gente sabe que tem uma pequena população que tem lesões pequenas, parciais do ligamento, e principalmente quando essas lesões também são lesões parciais, a gente pode hoje em dia observar um pouquinho esse joelho. A gente não obrigatoriamente a gente precisa operar esse joelho de imediato. Agora, quando há a perda da função do ligamento cruzado anterior, quando o joelho começa a ficar muito instável, apresentar falseios, aí é obrigatório fazer a sua reconstrução. A reconstrução do ligamento cruzado anterior ela é feita através da retirada de tendões da parte posterior da coxa ou da parte anterior da coxa para ser implantado lá dentro, para que a gente substitua o ligamento que rompeu. Esse tendão ele vai passar
passar por um processo chamado de neoligamentização, que é a transformação desse tendão em um novo ligamento. Esse processo demanda bastante tempo, então o chato de todo esse processo é o tempo de recuperação. E como hoje em dia a gente valoriza muito os períodos de acomodação e cicatrização tecidual, esse período de recuperação é um pouquinho mais longo do que era no passado. Por fim, falar um pouquinho sobre o desgaste do joelho, tá? Porque isso daqui envelhece. Esse envelhecimento ele pode ser influenciado por traumas, por questão de peso corporal, excesso de exercício, falta de exercício, genética. E quando isso envelhece, que é o que a gente chama da artrose, a gente ainda tenta cuidar desse joelho para que a pessoa consiga viver bem, mesmo tendo o joelho envelhecido. Então aí entra a importância também da atividade física, do controle de peso e as terapias biológicas, como por exemplo a aplicação do ácido hialurônico, é uma coisa que a gente usa bastante. Mas quando essa articulação ela perde a funcionalidade, ou seja, ela começa a limitar a vida da pessoa, a gente pode pensar na substituição dela, que é a cirurgia da prótese de joelho. As próteses mais modernas, elas permitem uma ampla função da articulação. A pessoa volta a ter uma ótima qualidade de vida. Então é realmente uma opção a ser sempre bem considerada. Bom, eu quis juntar todas as informações sobre o joelho, tá? Lógico que tem muito mais coisa para ser dito, mas eu quis fazer um resumo para que fique um entendimento básico do que é a articulação do joelho, que é uma articulação realmente complexa, que é difícil que a pessoa passe a vida inteira sem ter um probleminha, sem sentir uma dor no joelho. Mas o mais importante, a informação que tem que ficar fundamentada em relação a tudo isso, é que ao longo da vida a gente tem que realmente tentar proteger o joelho. Então a atividade física correta, o controle de peso corporal, os artistas principais de quase todo o tratamento do joelho. Recursos biológicos têm crescido cada vez mais. Utilizamos muito no consultório o ácido hialurônico, tá? É um recurso biológico que ajuda a manter a articulação. Ele não regenera, ele não vai restaurar os problemas que já aconteceram, os desgastes que já aconteceram, mas ele ajuda a gente a cuidar bem da articulação porque ele lubrifica, tanto através do aumento da quantidade de óleo quanto do estímulo de produção de mais óleo. Mas a ideia sempre é cuidar do joelho e quando houver a necessidade de um tratamento cirúrgico, a gente tentar restaurar o melhor possível a anatomia original do joelho. É por isso que valorizamos hoje em dia as suturas de menisco, é por isso que temos hoje em dia as reconstruções anatômicas do ligamento cruzado anterior. Tá? Hoje em dia fazemos até reforços quando fazemos essa cirurgia com a reconstrução do ligamento anterolateral e, por fim, as próteses que cada vez mais respeitam a anatomia do joelho.